Boa noite. São 19 horas e 30 minutos do dia 10 de setembro de 2023. Este será o segundo vídeo de uma série que será interrompida. Ou seja, todas as minhas playlists constam de séries ininterruptas. Mas eu tive a ideia de fazer uma novidade. O feedback de vocês é que vai me dizer se eu tenho razão ou não. Acho que entremear alguns vídeos avulsos ou de outros assuntos tornará mais interessante, criará uma expectativa e o resultado é quem vai me dizer se eu estou certo ou errado. O fato é que eu tomei a decisão de inserir a história do Brasil na história mundial, história geral. Segundo, entremear os vídeos da história do Brasil, que estão aqui, como eu disse a você, na coleção do Bloch Editores, judeu, russo, que veio para o Brasil e aqui brigou com os banqueiros, foi quebraram ele. Então, eu decidi que eu não faria uma listagem sequencial. Eu ia quebrar. Então, a primeira, número 1, Mentiram para Você, é o nome da série, foi o Descobrimento, onde nós mostramos a vocês que Pedro Vaz caminha, que no último vídeo nós mostramos aqui. Essa foi a última figura mostrada no vídeo anterior. Está aqui de pé, lendo a carta do descobrimento, onde vocês perceberam que mentiram, onde ele disse que foi o achamento. E só acha quem procura. Né? Aqui está Pedro Álvares Cabral. Depois tem Mestre João, que foi quem planejou toda a viagem. Ou seja, mestre, naquela época, não era pouca coisa. E aqui nós temos preguiçosamente Frei Henrique Soares de Coimbra, jesuíta, que celebrou a primeira e a segunda missa do Brasil. Esse cidadão aqui, jesuíta, vai ser um assunto muito interessante para nós, porque nós vamos enfocar os jesuítas. Mas, a seu tempo, só peço que vocês se lembrem e vejam, né? Na esquadra de Cabral, vinham 15 jesuítas, chefiados por Frei Henrique Soares de Coimbra. Depois veio outra leva, chefiada mais 15 pelo padre Manuel da Nóbrega. Depois nós tivemos aqui José de Anchieta. E por último, o maior e mais conhecido de todos, maior eu digo assim, em termos de literatura, porque o José de Anchieta é o maior de todos. Então, os jesuítas vão desempenhar no Brasil uma função muito importante. Não vou mais mostrar esse quadro, porque aqui nós estamos na primeira parte. Esta será a segunda. E nessa segunda parte, nós vamos ver a colonização. O Brasil foi achado, não descoberto. E agora vai ser colonizado. Então, por quem? Por um personagem, que é o rei de Portugal, que a história chama de Dom Manuel I o Venturoso. Deviam chamar o Preguiçoso. Seria um nome bem mais adequado. Está aqui a cara do peste. Está vendo? Ó? O Preguiçoso por quê? Porque quando ele soube, pela carta de caminho, que o Brasil tinha sido descoberto, ele ficou muito feliz, muito alegre. Agora ele tinha mais súditos, agora ele tinha uma porção de terra que ele não sabia exatamente a extensão, Ilha de Vera Cruz, primeiro nome, Terra de Santa Cruz, segundo nome, finalmente Brasil, por causa da madeira abundante cor de brasa. Mas ele não tinha a menor intenção de se preocupar, de trabalhar e de plantar para depois colher. Ele já criou um bocado pronto. E aí vai ser esse o grande problema do nosso país.
nosso país vai ser administrado, portanto, não por ele. Porque a primeira coisa que ele faz é arrendar o Brasil. Ou seja, aqui nós temos indígenas cortando o pau-brasil e amontoando, levando para os navios indígenas, nus. Esses indígenas eram pagos para isso. E é uma vergonha. Vou ler o texto. A troca de mercadorias feita pelos colonos, ou seja, os templários que pretendiam se instalar no Brasil e fazer a sinarquia mundial, que era a globalização como na época, eles exploravam o indígena porque o indígena era inocente. Então, a finalidade do rei era colonizar o Brasil, a colonização. Mas ele não quer fazer isso, porque dá trabalho. Ele quer explorar, ele quer riquezas. Mas acontece que o índio brasileiro, ao contrário dos astecas, incas e maias, que Fernão Cortés e Pizarro levaram montanhas e montanhas de barra de ouro para a Espanha, o índio brasileiro não dá importância nenhuma a pedra preciosa nem ouro. Então, quando a esquadra chegou, foi recebida com muita honra, porque havia uma lenda entre os indígenas de que os deuses viriam através de objetos que seriam grandes e voariam por cima das águas. Então eles receberam portugueses como deuses. E aí se submeteram a eles. E aí o rei de Portugal aproveitou-se dessa situação. Aproveitou-se como? O texto vai dizer. A presença de mão de obra era difícil para a extração do pau-brasil, porque os índios tinham uma vida preguiçosa. O indígena era meio baiano, viu, naquela época. Então, chegando ao Brasil, os portugueses encontraram um objeto de fácil extração e comercialização. O pau-brasil valia uma fortuna na Europa. Mas o problema era quem ia cortar essa madeira. Então, até 1530, esse período inicial da nossa história é conhecido como pré-colonizador, sendo caracterizado pelo desinteresse desse rei português, que é o preguiçoso e não venturoso, apesar do entusiasmo que a carta de Pero Vaz Caminha causou nele e na Europa inteira. Quer dizer, em se plantando tudo dá. E dizia que os índios eram obedientes e que na missa se ajoelharam e em tudo mostravam respeito. Mas, durante 30 anos, Dom Manuel I não fez nada. De 1500 a 1530 não fez nada. Então, em 1501, o que ele fez foi mandar Gaspar de Lemos numa expedição com 3 navios para verificar as riquezas existentes, fazendo um levantamento, batizando os acidentes geográficos. E assim, Gaspar de Lemos, o André Gonçalves, partiu de Lisboa em maio, atingindo a costa do atual Rio Grande do Norte em agosto de 1501. E assim ele saiu dando nomes às coisas. Mas Américo Vespúcio, que também participava dessa expedição,
percorreu a costa brasileira para o sul, atingindo a 7 de abril de 1502, o que alguns autores afirmam ser a Patagônia, ou seja, o extremo sul da Argentina. Segundo o historiador Varragem, de São Vicente, a expedição teria alcançado até mesmo o Rio da Prata, onde estabeleciam depois os jesuítas com os 7 povos das missões. Isso vai constar na nossa história. Mas não diz que lugar ele atingiu. Como a missão de ambos era simplesmente exploradora, essa exploração, iniciada em 1501, foi até 1515. Mas acontece que o Dom Manuel fazia parte de uma companhia chamada Companhia das Índias Ocidentais, que era de vários monarcas. Ele era um deles. E aí gastava pouco e os outros faziam o trabalho e ele ficava sentado no trono dele. Ele estava muito mais interessado em participar do trabalho das Índias, da Companhia das Índias Ocidentais, do que em colonizar o Brasil. Bom, ele sabia que os 1.500 homens que vieram com Cabral eram templários. O que ele não sabia é que esses templários pretendiam fazer do Brasil, do Novo Mundo, uma sede da nova colônia templária que se estenderia pelo mundo todo, refazendo a ordem e reorganizando os templários. E assim, com o nome de Ordem de Cristo, as naus traziam aquelas cruzes templárias vermelhas que o Vasco da Gama usa. Bom, então havia um determinado cidadão que é o rei do mundo, com vários comerciantes, e sabendo que Dom Manuel I era preguiçoso, eles fizeram uma proposta que se ele arrendasse o Brasil a eles, por 100 anos, eles explorariam o pau-brasil e dariam a Dom Manuel uma quantia fabulosa, de ano em ano. Dom Manuel achou excelente. E aí o rei do mundo, não vou dizer o nome, mas vocês já sabem quem é, falei demais, então aceitou. Ele não teria que fazer nada, teria que ficar sentado a bunda no trono dele, e todo ano recebia uma quantidade absurda de libras esterlinas, porque esse cidadão tinha como base a Inglaterra. Ainda hoje tem. E assim, durante 100 anos, este incrível investidor, que era um banqueiro já na época, assinou um contrato, no qual havia deveres e obrigações deles, e tudo ficava exatamente bem esclarecido nos documentos. Assim foi que, em 1503, logo depois de 1501 e 1502, ou seja, das expedições exploradoras, um certo sujeito chamado Fernão de Noronha, que era o braço direito do Lorde que morava na Inglaterra, decidiu então, obedecendo ao chefe, vir até uma ilha que tem o nome dele, Fernão de Noronha, me parece que é perto do Pernambuco, lá para cima, e, estabelecendo-se nessa ilha, que depois foi doada a ele, então ele cumpriu as ordens do chefe, que era supervisionar os indígenas cortando o pau-brasil. E aí, espertamente, ele percebendo que os índios eram tolos, então os índios cortavam o pau-brasil, acumulavam no litoral, depois levavam para dentro dos navios
e ele dava em troca espelhos, pentes e bolinhas de vidro. Marraio. Fernão de Noronha é o nome do peste. Então, o Loronho. Assim, depois, sob o comando de Gonçalo Coelho, ele veio junto numa expedição composta de 6 navios. Então, o Espertalhão, que era na verdade um agente do Lorde inglês, veio, estabeleceu-se na ilha de Fernando de Noronha, e de lá ele fiscalizava a exploração da terra, que era fundamentalmente cortar o pau-brasil. Américo Vespúcio, que tinha participado da expedição anterior, ou seja, de Gaspar de Lemos, o André Gonçalves, ele próprio fez outra, e agora ele faz uma terceira. Voltava ao Brasil com Gonçalo Coelho comandando um dos navios. A partida foi de Lisboa a 10 de julho, chegando diante da ilha de São João da Quaresma, que depois foi chamada de Fernão de Noronha. Então, a ilha chamava Ilha da Quaresma, e hoje se chama Fernão de Noronha. E hoje, para você visitar Fernão de Noronha, você tem que ter muito prestígio e muito dinheiro. Bem, na época, foi dada de presente. Inicialmente, foi dada como um ponto estratégico para ele servir de fiscalizador. Depois foi dado de presente como a primeira capitania hereditária do Brasil. Então, sendo assim, Américo Vespúcio chegou até Cabo Frio, onde fundou uma feitoria e deixou Gonçalo Coelho no Rio de Janeiro, onde ele permaneceu algum tempo aguardando a presença do seu substituto. Ou seja, para Dom Manuel não importava quem governasse o Brasil, importava era que ele recebesse do Lorde inglês todo ano uma quantia imensa de libras esterlinas. Milhares, talvez milhão. Bem, então, essa situação acontece durante 100 anos, o contrato previa 100 anos. Então, durante 100 anos, já não foi mais Fernão de Noronha, então o Lorde inglês foi substituído pelos seus filhos e netos, e outros foram colocados na ilha, que permaneceu com o nome Fernão de Noronha, e passou a ser posse dos filhos e netos dele. O fato é que os lucros obtidos por Portugal da terra recém-descoberta ficaram todos com esses exploradores estrangeiros, que nós hoje damos nome bonito de investidores. Mas, em 1521, morreu Dom Manuel I, e subiu ao trono um homem de verdade, Dom João III. Dom João III encontrou Portugal numa situação econômica horrível, porque Dom Manuel I gastava muito, queria viver no luxo e não gostava de trabalhar. Então, privado da mão de obra, que ninguém de Portugal queria vir para o Brasil, é a mesma coisa que você ir para a África há 100 anos atrás. Então, ele decidiu guardar as costas brasileiras, ou seja, proteger o Brasil de vários países, principalmente a França e a Holanda, que queriam entrar no Brasil. Esse era um rei de verdade. A presença dos franceses era tão frequente que o rei Dom João III resolveu enviar João da Silveira à corte de Francisco I, na França, a fim de obter, por meios diplomáticos, a cessação daquela investida, ou seja, mandou pedir ao rei da França que
não mandasse, não deixasse que os invasores franceses viessem ao Brasil, pois pertencia a Portugal. Francisco I se lixava para isso aí. Para ele era um problema do rei de Portugal, não dele. Finalmente, sob o comando de Cristóvão Jacques, partiu de Lisboa em 1526 uma terceira expedição, tendo Gaspar Correia e os irmãos Gonçalo e Diogo Leite como capitães. A notícia das iguais atividades de Cristóvão Jacques no policiamento da costa logo se espalharam. Esse foi de verdade. Esse percorria para lá e ia para cima e para baixo. Olha que o litoral brasileiro é grande, mas ele percorria. Mas as tentativas diplomáticas entre o rei Dom João III e o rei Francisco I da França falharam, então só tinha uma solução definitiva. Era continuar com o contrato que Dom Manuel I tinha feito com o Lorde inglês e assim garantir que Portugal tivesse pelo menos o mínimo de subsistência. Mas não era a vontade do rei. A crise das Índias piorou a situação, porque inicialmente o Samorim da Índia recebeu muito bem os portugueses. Depois ele percebeu que os portugueses queriam explorar muito as Índias. Cravo, canela, pimenta do reino, seda, tudo os portugueses traziam de lá. Terminou que ele percebeu que estava sendo enganado, ou seja, os portugueses pagavam um preço muito baixo, compravam para pagar, depois não pagavam, terminou havendo uma guerra. Nessa guerra, Luís de Camões perdeu uma mão. Participou da guerra, o nosso queridíssimo autor do Lusíadas. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram da além da Taprobana, é um acidente geográfico, em perigos de guerras esforçados, mais do que prometia força humana, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Esse é o canto 1 do Lusíadas de Luís de Camões, que teve que fugir de lá, das Índias, às pressas, porque o combate entre os portugueses e os habitantes, o Samorim, era desfavorável, já que estavam na terra alheia, que eles não conheciam, e aí essa crise ameaçou mais ainda a economia portuguesa. Enquanto isso, favorecia o cidadão que tinha investido no arrendamento do Brasil. Aqui nós temos Dom João III, com pajem. Ele era católico, está em atuação. Isso aqui chama um genuflexório. E aqui está um pajem dele. Ele está orando. E aqui está uma nau francesa. Um navio francês que estava esperando a oportunidade de onde era melhor aportar no Brasil para levar para o Brasil. E aí, contrabandearam para o Brasil à vontade. Aí, no caso, o Lorde inglês também saiu no prejuízo, porque ele também não tinha gente suficiente para tomar conta das costas do Brasil. Então, se ele estava lá em Pernambuco, então os franceses vinham para o Rio de Janeiro. Aliás, nós sabemos que o principal objetivo e a principal invasão francesa foi no Rio de Janeiro. E assim o pau-brasil foi pouco a pouco sendo totalmente tirado do Brasil. E hoje nós temos apenas uma pequena reserva, que é da Embrapa, daquela madeira que deu nome à nossa terra. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas Dom João III não tinha o que fazer. Por quê? Porque Dom Manuel I tinha, mas decidiu arrendar. Depois, Samorim da Índia decidiu expulsar os portugueses de lá e Portugal ficou numa situação difícil. E aí Dom Manuel III teve que, então, animar os templários a vir para o Brasil. Ou seja, inicialmente, eles foram para a
Escócia, e lá fundaram o rito maçônico escocês antigo e aceito. Outros entraram em outras ordens militares, como a Ordem dos Hospitalários, só não foram aceitos na Ordem de Malta, que era só de católicos, e como eles eram duvidosamente muçulmanos, meio católicos, meio hereges, então a Ordem de Malta não aceitou nenhum ex-templário. Mas a Holanda foi um abrigo para eles, Portugal foi um abrigo para eles, e na Escócia eles se instalaram, porque o príncipe Bruce, que representava o rei Jaime, os acolheu de braços abertos. E lá eles fundaram, usando o método, né, de William Shaw, a maçonaria obediencial, eles criaram um rito escocês antigo e aceito, que é, então, o mais belo e o mais antigo rito maçônico. Não adiantou o William Moss tentar retificar o rito retificado, que seria modificar para não parecer que tinha origem templária. Não adiantou. Hoje nós temos o rito retificado absolutamente esquecido e o rito escocês vigente. E aí, tudo isso aconteceu e muita coisa mais, mas o importante é que várias pessoas contribuíram para o Brasil. Entre elas, aqui está Caramuru. Nós já mostramos João Ramalho, que foi um náufrago que foi bem recebido pelos índios. Caramuru foi mal recebido, mas ele tinha álcool e jogou no mar, tocou fogo e disse: se vocês me prenderem, eu toco fogo no mar. E os índios então disseram: Caramuru, Caramuru, que significa filho do diabo, dragão do mar. E assim ele casou com Bartira, filha de Tibiriçá, chefe dos Guaianás. Ela está aqui, é lindíssima. Olha, que mulher bonita. Ele casou com ela. Já era velho, hein? Ó, já é um coroa. Se deu bem. Aqui está Tibiriçá. E aqui está sua filha Bartira. Foi batizada com o nome de Catarina. E assim, só tinha agora um jeito. Era nomear um governo que tomasse conta do Brasil, mas que viesse para cá. E então, esse governo tinha que ser um homem de muita responsabilidade, um nobre que de fato quisesse. E foi difícil encontrar. Havia muitos nobres. Nós temos aqui vários brasões. Cada um dos nobres, ó, cada nobre tinha o seu brasão. Aqui nós temos alguns. 3, 6, 9. Mas eram muitos. Eram, acho que, 20 e tantas capitanias. Mas acontece que distribuir essas capitanias ao longo do território brasileiro era difícil. Aqui nós temos um quadro lindo, tá vendo? Onde mostra, olha de novo, a cruz dos Templários no navio, ó. Aquela cruz na mão disfarçada, mas templária. E no anal, no Enseada, chegando ao Brasil. Aqui são portugueses, né? Então, o Brasil tinha muitos portos e aqui nós temos o litoral brasileiro tentando fazer com que os franceses não invadissem o Brasil. Dom João III fez uma pequena faixa aqui, tá vendo? A oeste, e dividiu em capitanias tipo feudalismo. Acontece que muitos nem vieram, mas os que vieram, principalmente Martim Afonso de Souza, veio e trouxe a família. E aí começou a fazer o quê? Implantou a lavoura da cana-de-açúcar
para produzir economicamente bens que saíssem do Brasil e fossem para Portugal. Assim começava, de fato, a colonização. Então, eram 14 capitanias, 12 donatários, que alguns tinham mais de uma. Dom João III, então, manifestou a intenção de criar um sistema de capitanias e, aguardando a volta de Martim Afonso de Souza, para saber se daria certo. O próprio Martim de Souza disse que ele devia mandar, além de um governador, capitães, porque governadores não significava, entanto, que a corte se estivesse a perdê-las. Delegando poderes aos capitães e governadores, eles passaram a ser uma espécie de substitutos do rei, com deveres e obrigações bem definidas. Bem definido também era o objetivo da doação. Aqui nós temos João Ramalho. Lá nós temos Caramuru. Aqui nós temos João Ramalho. O português João Ramalho encontrava-se havia muito tempo na região de São Vicente, São Paulo, quando Martim Afonso de Souza escolheu o local como núcleo colonizador. Ou seja, Martim Afonso decidiu começar a colonizar o Brasil por São Paulo. E João Ramalho, ele é que é casado com Bartira, filha de Tibiriçá. Desculpa, não se engano, tá? Então, não é Caramuru, não. Nós tínhamos dito aqui o contrário, né? Perdoem o erro, tá? Então, Caramuru, Diogo Alves Corrêa chamava Caramuru, contando tudo quanto sabia a respeito da terra. Caramuru casou com Paraguaçu, do chefe Tupinambá, que recebeu o nome batismo de Catarina. João Ramalho casou com Bartira, filha de Tibiriçá, chefe dos Guaianás. E assim, os portugueses começavam a tomar conta da terra com a ajuda de náufragos, que era amigo dos índios. Agora, um certo barão europeu de Londres aproveitava da situação para tirar do Brasil o máximo que ele pudesse. Mas o contato só durou 100 anos. Depois de 100 anos acabou. Acabou a alegria dele. Então, não chegamos a falar, mas ainda detalhadamente, sobre o que nós queríamos, que é a ordem a qual esse velho, aparentemente preguiçoso, pertencia, que são os jesuítas. Deixaremos para o próximo vídeo. Lembre-se, não será sequência desse. Vamos interromper. Este é o segundo, mas foi antecedido de outro. E o próximo, então, não será sequência do de hoje. Então, assim, nós achamos que vamos criar uma expectativa em vocês. Eu não sei se minha intuição está correta, mas eu costumo obedecer às minhas intuições. E assim, do descobrimento, passamos à colonização, e a colonização só foi feita graças a Martim Afonso de Souza. E ao rei Dom João III, que de fato se interessou pelo Brasil. O coração dele achava que o Brasil merecia ter, vamos dizer assim, um papel importante no cenário internacional. Então, assim, nós vamos ver que o rei Dom João III, da dinastia de Avis, né, que é diferente da dinastia de Dom Manuel, então é quem vai fazer com que o nosso país comece a crescer. Mas, infelizmente, vão haver outras coisas, outro problema. Por quê? Porque os franceses vão invadir o Rio de Janeiro. Os holandeses vão invadir Pernambuco. E vai haver também outros que vão invadir lá o Maranhão, lá pelo norte. E é impossível guardar as costas de um país tão grande. O litoral é imenso. E
a única ajuda que eles tinham era de João Ramalho, de Caramuru e dos jesuítas. Mas os jesuítas tinham uma razão para ajudá-los. Lembra-se, por que é que os jesuítas vieram com a esquadra de Cabral? Por que que foi o padre Manuel da Nóbrega que veio junto com os templários? Por que é que na segunda expedição... Não, Frei Henrique de Soares de Coimbra. Na segunda, o padre Manuel da Nóbrega. E vieram outras. Então, por que os jesuítas vieram? Para travar o plano dos templários de estabelecer uma base no Novo Mundo, de onde eles se expandiriam por toda a América, porque já sabiam que Colombo tinha descoberto a América Central. A notícia tinha chegado ao Brasil e Europa. E que o rei de Espanha agora também tinha terras. E aí, os jesuítas vão tentar agora fazer o que só super-homens conseguiriam: impedir um reino templário chamado a Sinarquia Universal, onde eles usariam como testa de ferro os poderes religiosos muçulmanos. Maomé fundou o Islã em 1600, judeus, Moisés fundou o javismo em 1350, mas Abraão é anterior, e o cristianismo, Jesus Cristo fundou o cristianismo no ano 0 do nascimento dele. No ano 0 não, né? No ano 33. E assim nós vamos ver que no próximo vídeo o assunto principal vai ser os santos que abalaram o mundo. E entre esses santos que abalaram o mundo, isso é uma relíquia, viu, minha gente? René Philip Miller é um homem que ficou empolgado e impressionado com 5 santos. Mas, para mim, o mais importante deles está aqui: Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas. Graças a ele, a Revolução Francesa foi atrasada 400 anos. E a Revolução Francesa é a chave da história. Se os jesuítas não tivessem vindo, a Revolução Francesa estava programada para acontecer em 1400. Quando mataram Jacques Molay, em 1313, imediatamente os templários decidiram unir-se às outras ordens ocultas para dar o troco à França e ao Papa e fazer uma revolução na Europa inteira e não somente na França. Mas aí encontraram uma dificuldadezinha. Essa dificuldadezinha foi um homem chamado Inácio de Loyola. Fica para o próximo capítulo. Quem foi esse homem? Cujo nome de batismo era Iñigo López de Recalde, e que não deixou nenhuma nau sair de Portugal para vir para o Brasil sem os seus jesuítas estarem dentro, nos calcanhares dos templários. Veremos isso no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, boa visualização.